O tema do nosso estudo bíblico hoje é esse aqui. Nós vamos fazer hoje uma lista das bênçãos e das riquezas que são nossas, mas muitas vezes não estão reveladas a nós. Nós queremos aproveitar essa noite e fazer um inventário das riquezas que nos pertencem. Isso vai ser uma coisa boa. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, que nós acabamos de ler, eu vou ler apenas o versículo 10 e depois o 12. O verso 10 diz: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Agora o verso 12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Vamos orar mais uma vez. Eu quero que você ore pedindo ao Senhor que traga revelação das coisas que Deus já nos deu, que já são nossas, tá bom? Pai, obrigado pela Tua palavra, por esse momento, por essa oportunidade. No dia 17 de fevereiro, nós estamos na Tua casa, já louvamos o Senhor e agora vamos a esse momento. Eu peço o sangue de Jesus sobre nós, eu peço um preparo do Senhor. A Tua palavra é sempre a mesma, ela é sempre santa, ela é sempre poderosa. A diferença está em nós. Às vezes estamos cansados, às vezes estamos diferentes, mas o Senhor pode nos preparar novamente. O Senhor prepara o nosso coração mais uma vez, renova o pregador, renova este vaso de barro que vai ministrar e traz aqui a Tua vontade. Nós nos rendemos ao Teu cuidado essa noite, em nome de Jesus. Amém. Riquezas não reveladas. Existe um verso em Provérbio que eu tinha lembrado de colocar, mas agora não lembrei onde está. Vou só mencionar que diz assim: há quem se faça rico não tendo nada, e há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Esse é um dos provérbios de Salomão. Há quem se faça rico não tendo nada, e há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Você vai ver que vai depender simplesmente da revelação. Vai depender se a pessoa sabe o que tem ou se ela não sabe o que tem. Então, eu quero começar fazendo um inventário das coisas que nós temos e não sabemos. Alguém pode me ajudar? Uns diáconos, que os bebês têm que estar lá no berçário, né, geralmente. Então, começa aqui comigo. Nenhum povo recebeu mais do que a igreja. E alguns textos que eu vou ler agora revelam isso, como nós já ouvimos algumas vezes. Por exemplo, Efésios 1, verso 3. Você não precisa abrir, mas se você quiser, eu vou só ler rápido. Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então, nós já temos todas as bênçãos. Isso é um verso que a gente sempre repete. O outro que eu vou repetir está na frente, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também. Visto como seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Diga comigo, nós já temos tudo. A questão é que essas riquezas, elas estão encobertas aos nossos olhos, e ninguém desfruta de uma riqueza que você não conhece. Hoje à noite, eu quero aproveitar para nós relembrarmos aquilo que é nosso, para que a gente possa desfrutar dessas coisas. Interessante que nós sabemos que já temos estas coisas, nós pregamos essas coisas, a palavra de Deus declara que nós temos,
nós repetimos o que a palavra de Deus diz, só que nós não temos a revelação. Mesmo assim, nós não temos a revelação. Uma das coisas que a gente precisa lutar na vida espiritual é porque é possível a gente estar na igreja a vida inteira repetindo que nós temos as coisas que nós nunca desfrutamos e coisas que nós nunca vivemos. No entanto, nós repetimos over and over que nós temos essas coisas, que elas são nossas, e às vezes começa a parecer até uma contradição, porque a gente fala tanto, mas não vive. E aí a gente pode se perguntar, puxa, mas onde está isso tudo que está sendo falado? Então eu quero ler mais um texto, que é esse de 2 Coríntios 5,17, você não precisa nem abrir, porque é muito conhecido, porque ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, onde está essa nova criatura? Que eu fico tentando achar ela, eu encontro mais a velha do que a nova, e eu quero ver essa nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e eu preciso desfrutar. Alguém diz comigo, eu preciso desfrutar. Quem é que quer ter uma riqueza e não desfrutar? Não é? Então, eu quero lembrar mais uma vez um exemplo que eu dei aqui, que é uma história real, que eu creio, que o rapaz, nascido na fazenda, foi para a cidade, deixou o pai e foi procurar estudar, e como, isso é muito comum, essa história, depois de anos na cidade trabalhando, ele envia um cheque pelo correio para o seu pai, que é uma soma muito grande, meu pai vai ficar muito feliz de receber essa quantia que eu finalmente consigo mandar para ele. O pai nunca tinha visto um cheque na vida, ele recebe aquele papel, acha muito bonito e manda colocar num quadro na parede. E então um dia passa uma pessoa e vê aquele cheque na parede e pergunta, mas o que é isso? Não, isso é um papel que meu filho me mandou da cidade. Quantos anos eu tenho? Tem uns anos já que eu tenho isso aí. E ele era rico e não sabia. Isso é um papel, uma ilustração nossa. Eu vou declarar isso aqui. A igreja é o povo que mais recebeu coisas de Deus, mas também, infelizmente, é o povo que menos sabe das coisas que recebeu de Deus. Então, hoje a gente quer relembrar que riquezas nós temos, porque a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque já tem memórias ruins demais tentando nos desanimar todos os dias. Uma das coisas que você precisa lembrar, pelo menos 5 riquezas, porque tem mais, mas eu trouxe 5 para a gente relembrar que a gente tem, são nossas e a gente precisa se conscientizar delas. Agora, eu continuo na introdução nessa noite. Eu quero dizer que nossas riquezas estão encobertas a nós. Porque se elas estivessem reveladas, todo mundo já estava vendo. Mas elas estão encobertas. Ao ponto que elas precisam ser reveladas. Se as riquezas não precisassem ser reveladas, é porque elas estariam claras para todo mundo, mas elas não estão. É incrível que tudo na vida espiritual está encoberto, exigindo uma revelação. Agora eu quero que, se você quiser abrir Efésios capítulo 1, mais uma vez nós vamos ver a necessidade de revelação das coisas que nós recebemos de Deus. O capítulo 1 de Efésios é um capítulo que eu gosto de ler sempre, de vez em quando eu estou lendo esse capítulo, é importante você ler. Se você puder decorar a oração que está do verso 17 ao verso 19, é uma oração que você deve fazer sempre, porque as riquezas estão encobertas, e aqui em Efésios elas estão listadas de alguma forma, elas estão, de certa forma, listadas ali. Efésios 1,17, Paulo diz, eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Sem isso aqui, é incrível, irmãos, tudo que Deus nos deu está escondido, debaixo de uma necessidade de um espírito de sabedoria e de revelação. E Paulo ora exatamente para que o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, ilumine os olhos do nosso coração. Agora, para quê? O verso continua. Se os olhos são iluminados, é para quê? É para que vocês saibam o quê? Qual a esperança da sua vocação, que é uma das riquezas. E outra coisa, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O texto está falando do que eu estou pregando hoje à noite, as riquezas da glória da sua herança nos santos, elas precisam ser reveladas.
Os olhos precisam ser iluminados. É por isso que é possível uma pessoa ser um crente verdadeiro, mas ter uma vida muito apática, porque ele não está sendo iluminado com as riquezas da glória, então ele não vive nenhuma vida exciting, feliz, porque ele não está enxergando, ele não está vendo, ele está mais contemplando os problemas ou as necessidades do que o que ele tem. Então, esse espírito de revelação, ele revela as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Verso 19, ele revela a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Veja, se nós tivéssemos pelo menos essa revelação, pelo menos essa, da suprema grandeza do poder de Deus, a gente fala no poder de Deus, a gente sabe que Deus é todo-poderoso, mas isso não quer dizer que nós estamos tendo uma revelação do seu poder. Porque se a gente tivesse mesmo uma revelação da suprema grandeza, eu quero que você preste atenção nas palavras da Bíblia, são superlativas, são palavras muito excessivas, superlativas, suprema grandeza do seu poder. Não só isso, mas segundo a operação da força do seu poder. Isso é, segundo a eficácia do seu poder. Eu não sei você, mas quando eu estou orando, essas palavras vêm na minha mente, elas vêm no meu espírito. Um dia desses eu estava orando sobre que eu quero ver na minha vida a eficácia do poder de Deus. O poder de Deus não é uma coisa que não tem eficácia, que não tem validade. Então, eu não quero ficar falando do poder de Deus e não ver a sua eficácia. Então, o Espírito Santo me levou a orar esse versículo, eu quero ver a eficácia do seu poder. Alright? Eu não posso ficar aqui só batalhando com as minhas fraquezas, porque o seu poder é eficaz. Ele pode me sustentar. Porém, essas coisas, elas precisam ser reveladas. Uma das coisas que você e eu precisamos orar sempre é: Senhor, me revela as coisas. Senhor, me dá a revelação da palavra. Me abre os olhos com esse espírito que Paulo orou, o espírito do entendimento e da revelação. Muito crente na igreja não tem o espírito de revelação e entendimento. Significa que ele vai ler a Bíblia sem entender, ele vai ler a Bíblia sem ser revelado, ele vai até ouvir as pregações, mas ele não vai enxergar o que aqueles que têm o espírito de revelação vão enxergar. Ele vai ter as riquezas que o outro tem, mas ele não vai ver. E se ele não vai ver, ele não vai tomar posse, ele não vai desfrutar. A vida deles vai ser diferente. Eles estão sentados no mesmo banco, ouvindo a mesma mensagem, eles leem a mesma Bíblia, eles têm as mesmas riquezas, mas um tem revelação, o outro não tem. Então, isso faz toda a diferença. Tá? Então, essas riquezas exigem revelação, que muitas vezes é um processo lento e trabalhoso para que as riquezas sejam reveladas para nós. Por quê? Porque revelação é despertamento, revelação é conscientização, revelação é percepção, revelação é compreensão, é entendimento. E muitas vezes demora muito para que isso chegue no espírito da pessoa. Porque não vai chegar, dependendo do estado do coração, como a gente tem estudado várias vezes, o coração endurecido não recebe revelação, o coração triste, o coração preocupado, o coração ansioso, o coração sujo, de alguma maneira, ele não recebe a revelação. Seu Deus precisa fazer uma obra de cura, de restauração no coração. Irmãos, é triste ter que falar que muita gente na igreja nunca teve revelação. É muito triste isso. Poxa, é muito triste você ser dono de 50 bilhões de dólares e você viver pobre, sem nada. Eu estou falando espiritualmente, isso é muito triste. A mensagem de hoje, ela tem o objetivo de nos lembrar que nós podemos ter essa revelação. Agora, antes de continuar, antes de falar das 5 riquezas que eu vou falar, eu vou lembrar o versículo 12 de 1 Coríntios 2. Porque é incrível o que está nesse versículo. Em 1 Coríntios 2, o texto que nós lemos, o versículo 12 fala que nós recebemos o Espírito Santo exclusivamente com o objetivo de nos revelar as riquezas que nós temos. Então, o versículo 12, eu oro esse versículo também. Eu gosto de orar. 1 Coríntios 2, 12, diz assim: nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Veja só
que uma das funções básicas do Espírito Santo é nos revelar as riquezas que nós temos. E o versículo 10 fala que ele sonda as profundezas de Deus. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, o qual sonda as profundezas de Deus. Gente, dentre as 5 riquezas que eu vou falar hoje, uma delas é o Espírito Santo. Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Só que eu queria que você prestasse atenção que o Espírito Santo tem a função básica, a mais básica dele, é nos fazer conhecer as riquezas que nós temos. Então, eu não sei que relação é essa que um crente tem com o Espírito Santo e ele não conhece as riquezas que ele tem. Porque a função do Espírito Santo é essa. É nos revelar as riquezas que nós temos. Então, tipo assim, você precisa desenvolver essa relação com o Espírito Santo, chegar para ele, pelo menos você pode falar, a sua função é me revelar, eu preciso saber. Eu preciso que você me revele as coisas que são minhas. Você sabe uma das coisas que eu pergunto para Deus? Eu já vi certos homens que Deus levou no mundo espiritual, como Paulo. Quem sabe que Deus levou Paulo no terceiro céu, levou em lugares que você pensa assim, será que eu algum dia? Não é verdade? Não pensa assim? Mas você sabe como é que eu pergunto para Deus? Eu não pergunto assim, não. Eu pergunto assim, tudo bem, você levou ele lá, né? Ele não era homem? Você não levou ele lá? Então significa que você pode levar qualquer um. Eu quero saber até onde você pode me levar. Porque não é que você tem que me levar onde você levou ele, porque cada pessoa... Right? Mas espera aí. Será que não quer dizer que nem metade do caminho eu possa ir? Agora eu pergunto, você se preocupa com isso? Ou você nunca pediu isso para Deus? Paulo é Paulo, né? Eu não vou em lugar nenhum mesmo. É assim que você pensa? Eu não penso assim. Eu penso assim, embora ele não me leve no terceiro céu, me leva no segundo então. Right? Apesar de que o segundo céu não é coisa muito boa de ir. Você precisa ir no terceiro. Mas pelo menos se ele me levar no segundo, eu já estou grato. Porque você vai conhecer os demônios, os principados, você vai conhecer muita coisa que está lá. Eu não fui nem no segundo ainda. Se ele me levar no segundo, eu já estou feliz. Right? Então, o que eu pergunto para Deus é, até onde você pode me levar? Até onde eu posso ir? Porque é Deus quem escolheu onde vai levar um, onde vai levar o outro. Paulo foi no terceiro céu. Right? Gente, honestamente, eu conheço homens que foram em lugares que eu falo assim, meu Deus, se você me levasse 5% só do lugar que você levou essa pessoa, eu já estava feliz. Porque tem gente que Deus tem levado em lugares incríveis. Deus tem revelado o mundo espiritual. Alguém aqui tem fome de revelação? Alguém que tem sede? Porque uma igreja que se prega a revelação, ela tem que ter sede de revelação. Como eu sou um pastor que tem muita sede de revelação, eu imagino que essa sede está sendo formada em você, não é? Então, a função do Espírito Santo é essa, você precisa conversar com Ele, você foi me dado para me revelar, então eu quero saber as coisas que Deus tem para mim. Agora eu coloquei isso aqui para você, a diferença entre sofrimento e felicidade é revelação. Presta atenção, a diferença entre sofrimento e felicidade é revelação. Escute, o que é sofrimento? Não saber. Irmão, qual é a coisa mais triste que tem, que é quando você está numa crise, numa aflição, num problema, e você não sabe o que está acontecendo? Quem queria saber o que está acontecendo? Quem queria receber uma resposta de Deus, uma direção? Só que não vem direção nenhuma, não vem resposta nenhuma. O não saber aumenta o seu sofrimento. Right? Agora, imagina Deus chegar para você e rasgar o mundo espiritual e te revelar as razões das coisas e ainda te mostrar o caminho de você ir lá e como resolver aquilo. Isso aqui é felicidade ou não é? Então, qual é a diferença entre sofrimento e felicidade? Qual é? Se eu fosse você, eu orava por isso. Mas eu fico vendo as pessoas na igreja tão satisfeitas sem saber nada. Eu falei, você não sabe de nada. Você realmente não sabe de nada. Porque se você não sabe que a revelação ia mudar tudo isso, você não sabe de nada mesmo. Você não tem como ser feliz. Porque a diferença entre sofrimento e felicidade é revelação. É só isso. Entende? Agora, outra coisa interessante é que Deus fez o homem para ele ser revelado. Que incrível.
Deus fez o homem para ele ser revelado. Deus gosta de nos revelar as coisas. Agora eu vou entrar nas nossas riquezas, e a primeira delas é o sangue de Jesus. Irmãos, vocês podem achar uma coisa simples, porque eu vou falar de riquezas que são tão conhecidas e que todos nós temos. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que que o sangue de Jesus é a primeira riqueza que eu estou falando hoje? Alguém tem uma ideia? Por que eu, especificamente, estou trazendo o sangue de Jesus como a primeira riqueza? Por quê? Por causa de 2017. Porque eu estava numa crise. E é interessante que às vezes Deus precisa causar uma crise muito grande em você para te dar a oportunidade de receber uma revelação. Então o que aconteceu? Que agora fevereiro, faz 9 anos agora, hoje é dia 17 de fevereiro, e eu me lembro que foi no finalzinho de fevereiro de 2017, que faz 9 anos agora, que eu entrei num jejum da escuridão. O jejum que eu estava tapado, que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu só estava aflito e triste. E eu precisava de uma revelação. Diga comigo, crise. Então o que Deus faz? Eu quero te dar uma revelação, mas primeiro eu vou te dar uma crise, porque senão você não tem desejo da revelação. Então naquela aflição que eu estava, deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Quando a gente está numa crise, um dos problemas que tem, infelizmente, é que a gente sempre faz as perguntas erradas. Eu queria que você pedisse para Deus que te ensinasse a fazer as perguntas certas quando você está dentro de um problema. Porque eu me lembro que eu entrei no jejum, e jejum é coisa boa. Eu estava orando, isso é coisa boa. Mas as perguntas que eu fazia eram erradas. Porque elas estavam vindo do lugar errado, elas estavam na direção errada. Eu perguntava, por que isso? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que eu sou assim? Por que está passando isso? Por que eu estou me sentindo isso? E Deus calado. Eu falei, eu devo estar perguntando as coisas erradas, porque Ele não fala nada. E realmente, quando você fica perguntando e Deus não fala, é melhor você pensar assim, talvez Ele não quer falar sobre isso. Talvez ele quer. Aí, exatamente foi isso que aconteceu. Quando eu mudei a pergunta, as respostas começaram a vir. Porque a primeira revelação que você tem que ter numa crise é: qual é a pergunta que eu tenho que fazer? E às vezes você está fazendo as perguntas erradas. E eu me lembro que eu estou lá naquela aflição, fazendo as perguntas erradas. Aí Deus começou a me falar assim: escute, eu não quero falar sobre o que está acontecendo com você. Eu quero falar sobre você. Right? E é interessante que geralmente quando a gente está com um problema, a gente não quer falar da gente. A gente quer falar do problema, e você odeia o problema. E você chega para Deus e joga o problema na cara dele. Eu estou jejuando aqui, eu preciso dessa resposta. Por que isso está acontecendo? E Deus, problema aqui não é o problema. O problema aqui é você. Eu quero falar sobre você. Mas você está preocupado com você? Não, você está preocupado com o que está te afligindo. E você quer falar do problema. E eu insisti 3 meses de jejum. Deus, quer passar fome? Pode passar. Quer fazer a pergunta errada? Pode fazer. Eu não vou responder. Eu não quero falar sobre o que você está passando. Eu quero falar sobre você. Eu me lembro que 3 meses depois, Deus começou a me dar respostas, porque eu comecei a fazer a pergunta certa. E a pergunta não era sobre o que eu estava perguntando, era sobre mim. Então, quando eu perguntei sobre mim, que eu comecei a perguntar, então tá bom, como é que a gente muda isso? Ele falou, o sangue de Jesus. O que ele queria me mostrar era o sangue de Jesus. Ô gente, eu já tinha 50 anos de idade, e eu já tinha tomado ceia desde meus 13 anos que eu me batizei. Ô gente, eu já era pastor, já ministrava a Santa Ceia, mas eu não tinha a revelação que eu tive do sangue de Jesus. Eu redescobri o sangue de Jesus. Gente, isso tomou uma proporção diferente na minha vida, porque essa é uma das maiores riquezas encobertas da igreja. Fala-se do sangue de Jesus, prega-se do sangue de Jesus, e na Santa Ceia todo mundo se cobre com o sangue de Jesus. Mas não que nós tenhamos realmente a revelação. Escute, isso aconteceu há 9 anos atrás, só que eu pergunto para Deus de novo, você só começou a me ensinar aquilo, você acha que eu estou satisfeito?
Eu sei que você não me ensinou quase nada. Você me ensinou só o suficiente para me tirar daquela crise. Eu quero uma revelação do sangue de Jesus. Você acha que eu parei? Porque Deus é assim. Ele tem 1 metro de revelação para te dar. Só que Ele te dá 5 centímetros. Você fica tão extasiado com aquilo, você fica tão fascinado com aquilo, que você senta, coloca num quadro e para. E Deus, eu tinha 1 metro para te dar. Você só quer 5 minutos, 5 centímetros. E tem 9 anos que eu estou no pé de Deus, para Ele me revelar mais sobre o sangue de Jesus. Então, o que Deus fez? Quando eu estava naquela crise, Ele me disse, vai ler sobre o sangue. Eu me lembro que eu desci no basement da minha casa, e eu procurei os livros que tinham sobre a obra da cruz. E Deus falou para eu ler os capítulos sobre o sangue. Ele queria me revelar o sangue de Jesus, de novo. Eu me lembro que um dos livros que eu li foi do John Stott. John Stott é um dos maiores teólogos ingleses, um dos maiores teólogos do século XX, foi John Stott. E o livro A Cruz de Cristo, é um livro que está em português assim grosso, vale a pena você ler. John Stott é uma coisa fantástica de você ler John Stott. Eu fui ler os capítulos sobre o sangue de Jesus. E havia outros livros para eu ler sobre o sangue. E aí Deus falou comigo, agora você vai ouvir mensagem no YouTube sobre o sangue de Jesus. Eu precisava ouvir mensagens sobre o sangue, para aumentar uma fé que eu não tinha ainda. Eu tinha uma fé tradicional, eu tinha uma fé normal, eu já tinha feito teologia, eu já tinha pregado sobre o sangue, e Deus, mas não está valendo na sua vida. Deixa eu te mostrar como você não tem a revelação do sangue. Você está triste porque hoje as ofensas que estão em você são maiores em você do que o meu sangue. O meu sangue é tão pequenininho que ele não está curando nada em você. Mas não é porque ele não tem poder, é porque você não tem revelação do sangue. Eu preciso mudar isso. Então Deus me mostrou claro que a cura que Ele queria fazer, eu precisava de uma revelação nova do sangue de Jesus. Eu ouvi mensagens em português. Todas as que eu achei, eu vi mensagens em inglês. Eu vi mensagens em espanhol. Eu vi pregadores quase do mundo inteiro sobre... Porque eu tinha 86 vídeos de mensagens sobre o sangue de Jesus. Eu me lembro de algumas mensagens que me marcaram muito. Elas estão na minha mente até hoje. Sobre o sangue. Onde aplicar o sangue. Como aplicar o sangue. Por exemplo, uma mensagem que eu nunca preguei aqui, e que outros pregadores já pregaram em muitos lugares. Os 7 lugares que Jesus derramou o sangue. Nas mãos, nos pés, na cabeça, etc, etc. A revelação do sangue de Jesus, de como Ele derramou o sangue do seu corpo. Entende? E em cada lugar que Ele derramou o sangue, é um lugar de cura na sua vida. Então, tipo assim, eu recebi uma revelação tão grande do sangue de Jesus, que foi o sangue de Jesus que me tirou a minha alma da mão dos atormentadores que me atormentavam naquela época. Foi o sangue de Jesus que curou as tristezas e decepções que eu tinha do ministério. Foi o sangue de Jesus que me levou de volta ao ministério pastoral, porque eu não queria mais pastorear. Foi o sangue de Jesus que me fez perdoar as pessoas que estavam na minha listinha de perdão, porque eu fiz uma listinha que o Senhor falou para mim, faz a lista do perdão, e tinha 20 nomes. E eu tinha que perdoar cada uma delas. Como que eu perdoei? Eu apenas apliquei o sangue, eu não tenho outra fórmula para perdão, a não ser aplicar o sangue de Jesus. Fala comigo, eu preciso de uma revelação nova do sangue de Jesus. Deixa eu contar uma história real. Uma irmã americana estava tomando a Santa Ceia em casa. Ela estava com o cálice na mão. Só que ela lembrou naquela hora que ela tinha uma pessoa que ela não conseguia perdoar. Eu não conseguia perdoar. E ela com o cálice na mão, e ela começou a orar. E ela começou a chorar e falar, Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo perdoar. O que ela estava dizendo? Aí Jesus falou para ela assim, o que é isso que você tem na sua mão? É o seu cálice. Oh, come on. É através disso que você vai perdoar. Sabe o que a gente não enxerga? Você está tomando sangue e não enxerga ele. Porque você não perdoa no poder da sua força, você perdoa no poder do sangue de Jesus. Eu aprendi a perdoar as pessoas porque eu parei de tentar. Me lembro que uma das coisas que o Senhor falou para mim foi, não tenta mais perdoar. Eu vou te dar a ferramenta do perdão. Qual é a ferramenta do perdão? Quando o sangue é maior do que a ofensa que te fizeram, você consegue perdoar. Mas enquanto o sangue for pequenininho, ele não tiver significado, a ofensa sempre vai ser maior. Então, eu tenho um texto para você, que foi esse texto aí, que ele marcou a minha vida.
Porque esse texto ele revela aquela tampa da arca, que chamava propiciatório, se sabe, a tampa de ouro, e na tampa de ouro tinha 2 querubins. Os querubins tocavam a asa uma à outra, e os querubins eles estavam virados um para o outro, right? Eram 2 querubins, um virado um para o outro. Só que é interessante que quando você lê esse texto, que é Êxodo 25, 20, eu quero que você preste atenção onde estava o rosto dos querubins. Então aqui Deus está dizendo para Moisés como construir a tampa da arca, e ele fala assim: os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas. Olha só, tendo as faces voltadas um para o outro. Dá até para pensar que os querubins estavam olhando um para o outro, mas não. As faces voltadas um para o outro. Só que o verso termina dizendo o quê? As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Então, tipo assim, eles estavam de frente um para o outro, com a cabeça baixa, olhando para onde? Para o lugar onde Moisés espargia o sangue. Porque quando Moisés entrava no Santo dos Santos, ele levava o sangue, ele espargia na tampa do propiciatório, no lugar onde os querubins estavam olhando. O que ele estava dizendo? Olhe para o sangue. Olhe para o... Fala para 3 pessoas, olhe para o sangue. Se você olhar para a pessoa do lado, não vai haver inspiração nela para você. Não merece perdoar, nem pedir perdão. Quem aqui já facilitaria muito para você perdoar se a pessoa pelo menos chegasse para você e pedisse perdão? Quem está comigo? Vai? Mas quando a pessoa não está nem aí, ainda zomba de você, ainda está pronto para fazer de novo, eu te pergunto, como é que você perdoa? Só se você olhar para o sangue. Repita comigo de novo, olhe para o sangue. Tem pessoa que ela até se arrepende, mas de tanto orgulho, ela não te pede perdão. Ela morre, mas não te pede perdão. Tem crente assim, crente, eu conheço crente. Ele até se arrepende. Você sabe como é que você vê que ele se arrepende? Ele começa a vir pelas beiradinhas tentando conversar com você, mas não abre a boca e pede perdão. Ele sabe que fez de errado, mas não pede perdão. Orgulho. Fala comigo, orgulho. Aquela coisa horrível chamada orgulho. Entendeu? Então, se você olhar para a pessoa, nunca você vai conseguir perdoar. Então, eu acho lindo esse texto, porque ele fala para a gente olhar para o sangue, entendeu? Agora, deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho um quadro de avisos no meu escritório de casa, onde eu coloco meus avisos, minhas coisas, para lembrar. Em 2017, sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão impactado com o sangue de Jesus, que eu queria uma marca no meu quadro, para eu não esquecer que a partir daquele ano eu comecei a trabalhar debaixo do sangue de Jesus. Por quê? Não que eu não trabalhasse debaixo dos outros anos, mas os outros anos eu me senti muita dificuldade de perdoar coisas, eu tive muita luta, e eu falei, não, isso vai ser diferente, eu vou viver debaixo do sangue. Isso, o que eu fiz? Eu comprei lá na Maicos um papel grosso assim, brilhante, vermelho. Eu comprei e coloquei uma tira bem grande assim em cima, e tem uma bandeirinha e coloquei do lado assim. Tem 9 anos que aquela bandeirinha está lá. Toda vez que eu olho para aquele quadro, eu me lembro do sangue. Foi um lembrete para mim. Eu trabalho debaixo do sangue de Jesus. Especialmente nos últimos 9 anos, eu estou ministrando debaixo do sangue de Jesus. Alguém estende as mãos um minutinho e peça a Deus, me dá uma revelação nova do poder do sangue do Senhor Jesus. Se essa é uma das riquezas que você tem, você precisa reaver essa riqueza. Ore um minutinho com suas palavras. Peça, Senhor, traze uma revelação nova para a tua igreja do poder do sangue de Jesus. Nada mais poderoso, nada mais real, nada mais tremendo. Senhor, obrigado por poder trabalhar debaixo do sangue. Pai, a maioria dos crentes não tem entendimento do sangue, não tem revelação. Pai, esse é o tesouro, o maior tesouro que o Senhor nos deu, que nos tira das crises, que nos tira da depressão, nos tira dos problemas, nos tira das mágoas, que purifica o nosso coração. Dá-nos uma revelação do sangue, nos ensina a nos agarrar no sangue, nos ensina a ter o sangue de Jesus. Faz isso em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Então, você precisa entender por que eu passei a tomar Santa Ceia em casa. Não foi um costume, porque às vezes eu fico
Eu fico preocupado das pessoas quererem adquirir um costume, sendo que elas não tiveram a revelação. Então, eu tive a revelação. Tá? Então, não tome você em casa só porque eu tomo. Se você não teve a revelação que eu tive, vai ouvir as mensagens que eu ouvi. Vai ler os livros que eu li. Vai procurar uma revelação do sangue. Senão você só vai fazer mais um ritual sem significado nenhum. Mas eu tomo a Santa Ceia há 9 anos, 100 vezes por ano. 100 vezes por ano eu tomo a Santa Ceia. Para mim. Mas eu tenho essa revelação. Tá? Eu tenho essa revelação. Qual uma das riquezas que eu descobri? O sangue de Jesus. Eu já tinha, mas eu sabia. Riqueza que você tem, que você precisa redescobrir. Segunda riqueza, talvez não dá para falar das 5. A palavra de Deus. Por mais que as pessoas leem a Bíblia, elas não sabem do valor que é as palavras do Eterno. Eu insisto em você ler. Só que as pessoas às vezes estão lendo, mas elas ainda não valorizaram o que elas estão lendo. Elas não sabem o poder que é uma coisa que Deus falou. Tá? A leitura da Bíblia, ela é só o começo disso, ela só ajuda a chamar a sua atenção. Por que você tem que ler a Bíblia 100 vezes, ela toda? Para ver se cai na sua cabeça que o que está sendo falado ali saiu da boca de Deus. Não saiu da boca de qualquer pessoa. Escuta, o que sai da boca de Deus é diferente do que qualquer coisa que você tenha ouvido. O que sai da boca de Deus tem poder nas palavras. Escute, eu vou falar esse ponto rápido, mas, olha, vamos ler esses versos rápidos para ver se eu consigo falar as outras coisas. Porque em Isaías 42, 21, ele diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Presta atenção. Uma das coisas que Deus exaltou foi a sua palavra. Se houve uma coisa que Deus colocou em alto lugar, é a palavra. Por isso, olhe para mim. Uma coisa mais poderosa que a oração é a Bíblia. Ei, deixa eu repetir isso aqui. Uma coisa mais poderosa do que a oração de um ser humano é a palavra que está escrita na Bíblia. Escuta, a oração é você aprender a usar a palavra. Então, o que é o poder aqui? O poder não é a oração que você faz. O poder é a palavra que está lá escrito. De alguém diz comigo, a palavra de Deus é mais poderosa que a oração. Porque, presta atenção, você precisa ler 50 mil vezes para ver se entra na sua cabeça. Por causa da preciosidade que é a palavra de Deus. Eu li esse texto de Salmo 19 na mensagem de domingo, eu vou só repetir, porque é um texto tão lindo que vale a pena. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Olha o que a palavra de Deus faz. Quem quer que refrigerar a sua alma? Basta ler a Bíblia. Verso 8. Isso é, verso 7 ainda. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e que alegram o coração. Gente, a palavra de Deus cura as pessoas ou não? Mas as pessoas não leem o suficiente para ser curadas. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? As pessoas não valorizam a palavra de Deus. Estou falando dos crentes. Porque o mundo não lê Bíblia. Quem lê Bíblia é crente. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, do que muito ouro fino. Escuta, não existe nada mais precioso do que a palavra de Deus. Se você quer ir a algum lugar na vida espiritual, você tem que ser uma pessoa de Bíblia. I'm sorry pela expressão que eu vou falar agora, mas um crente que não lê Bíblia não vale muita coisa. Você não sabe de nada. Qual é a outra opção quando você não anda na palavra de Deus? Eu vou te falar. Você anda pelos seus sentimentos. I'm sorry, eu não quero andar por aí. E você anda pelas circunstâncias. Oh Deus, o que está acontecendo? Oh Deus, aconteceu isso. E daí, qual o problema? Você só anda pelos seus sentimentos ou pelas circunstâncias, mas você não anda pela palavra de Deus. No worries. Alguém diz, eu quero andar pela palavra de Deus. Querido, Deus nos deu um poder tão grande de andar nas palavras do Todo-Poderoso. Ainda mais quando você está andando na palavra do Todo-Poderoso, que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, e aí Ele pega e te revela ela. Quando Ele te revela ela, o milagre acontece na sua vida.
Eu sei de muitos testemunhos de pessoas que estavam no hospital, um versículo foi revelado, naquele versículo ela saiu do hospital. Eu sei de muitos testemunhos, um versículo da palavra revelado, porque assim, lido, diga comigo, lido não é revelado. Agora, meu amigo, na hora que o Espírito Santo vê que o teu coração está e você entrou na palavra, porque você lembra que o pastor Paulo Canuto, ele falou que Jesus falava para ele assim, você tem que entrar na letra, entra na letra, tem uma divisão lá. Gente, tem um mistério dentro da palavra de Deus. É uma coisa incrível, incrível, incrível. Eu nunca vou parar de ler a Bíblia. Nunca. Nunca vou parar de ler a Bíblia. Nunca vou parar de ler a Bíblia. Você também não. Fala, eu também não. Porque tipo assim, é onde Deus está te esperando. Você já leu aquilo 40 vezes. Aí Deus, na 45ª vez, eu vou dar uma revelação para ele, vou mudar. Come on, Deus está te esperando lá. Onde é que Deus está esperando eu e você? Na Bíblia. Ele está esperando eu e você. Ele sabe que você vai abrir. Deus não sabe onde você vai ler amanhã? Ele não sabe onde marcou? Ele sabe ou não sabe? Ele falou, é amanhã que eu vou dar a revelação. É amanhã que eu vou. Gente, pelo amor de Deus, você está no lugar. Sabe como se você tivesse um ticket de loteria que você vai ganhar daqui a 3 semanas? É aquele ticket, já está lá na sua casa, está na sua Bíblia. É a revelação que vai chegar. Eu digo para você, a palavra de Deus é mais poderosa que qualquer coisa. Jeremias 1, 11 e 12, diz assim, porque Deus está preso na sua palavra. Gente, você quer encontrar Deus, não é no culto da Assembleia de Deus ou no culto da Bethesda, assim, no culto que o pessoal estiver sapateando. Não, nem sempre Deus está ali. Às vezes tem mais carne ali do que Deus. Mas você quer encontrar Deus? Quem quer encontrar Deus? Onde é que Deus está? Ele está na sua palavra. Gente, você pode até dizer que a palavra de Deus é o próprio Deus. Porque Deus está preso nela. Gente, presta atenção, eu vou repetir isso devagar para ver se entra dentro de você. A palavra é o próprio Deus. Obrigado por me lembrar do João capítulo 1. Quando Deus foi nos dar uma solução, o que Ele nos deu? Nos deu um verbo. Um verbo. Você é a palavra que estava comigo desde o princípio. Eu só estou enviando para eles a palavra. Gente, eu não tenho palavras para falar da importância, como é importante você estar lendo a Bíblia. É importante você estar lendo. E eu sei que muitas vezes é cansativo e muitas vezes não tem entendimento nenhum. Passa 10 capítulos e não entende nada. É assim ou não é? Só que tem um momento que o Espírito Santo vai trazer uma revelação. Fala para mim, não é uma alegria quando você para num versículo, olha o Senhor falando comigo aqui. Fala para mim se Ele não marca os encontros com a gente. O que você precisa fazer é você estar lá, naquela perseverança com a palavra de Deus o tempo todo. Eu não consigo ler a Bíblia sem uma canetinha e uma régua, porque eu comprei uma Bíblia nova agora e está sendo um prazer riscar ela de novo. Porque essa aqui está riscada demais, então a outra parece que as revelações estão novas. E eu comprei uma versão diferente, porque é uma versão, essa versão atualizada, que eu gosto da versão atualizada. Então, as palavras estão vindo de um jeito diferente, eu estou recebendo revelações novas. Jeremias 1, versículo 11 e 12. Ele dá uma visão para Jeremias e pergunta a Jeremias o que ele está vendo. Então, Jeremias diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, que vês, Jeremias? Ele respondeu, vejo uma amendoeira. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quem recebeu uma palavra de Deus, recebeu tudo. Quem tem uma palavra de Deus, tem tudo. Quem não tem uma palavra de Deus, não tem nada sobre a situação. Você precisa perguntar para mim. Pergunta para mim, pastor, como você veio para cá? Pergunta para mim. Eu vou te responder como que eu vim para cá. Eu vim para cá em 1994. Tá? Só que em 1986, quantos anos? 7, 8, 9, 90? 8 anos antes. 8 anos antes, eu estava num congresso de jovens. O teclado assim, eu tocando o teclado, no culto, e uma confraternização de jovens, um pregador lá do Brasil pregando. Né? Aí ele parou a pregação, virou para mim e falou assim, irmão, Deus está falando para você que vai tirar você do país. Em 1986. Eu vou levar você para fora do país. Eu vou fazer uma obra com você no outro lado do mundo.
E aí ele terminou assim. E para provar que é eu que estou falando, Deus falando, o pregador falou, eu vou me encontrar com você nesse país, quando você estiver lá. Eu era um garoto, eu estava com 86, eu estava lá em 86, sabe? 20 e poucos anos eu estava lá. Right? 20 anos, na verdade, 20 anos. Aconteceu 8 anos depois. Alguém diga comigo, vai sair alguma coisa da boca de Deus? E ele não vai fazer? É isso que está escrito em Números 23, 19. Você só tem alguma coisa quando ela saiu da boca de Deus. Por que é que eu tinha certeza que eu ia ter visto? Por que é que eu tinha certeza que eu ia vir para cá? Eu tinha certeza. Eu não vinha pelo México, eu falei para ele, eu não venho, você vai ter que me dar. Ele me deu visto. Por que é que eu tinha certeza? Quando eu fui na embaixada americana, em Brasília. Eu tinha certeza que ele ia me dar o visto. Por que é que eu tinha certeza? Porque eu desejava? Peraí, eu desejava esse país desde que eu era criança. Eu via aquelas vans brancas nos filmes. Eu falava, eu quero ir para esse país. Quando eu era criança. Mas eu não vim para cá porque eu quis. Esse desejo todo não ia adiantar nada se eu não tivesse uma palavra. Você precisa entender que não é wishful thinking, como o americano fala, que faz realizar as coisas. Não é desejar que faz realizar as coisas. É quando você tem uma palavra de Deus. A certeza que eu tinha, que eu ia vir para cá, Ele falou. O que Deus falou para você? Se Ele não falou nada, você não tem nada. Repete comigo, se Ele não falou nada, você não tem nada. Mas, meu amigo, se Ele falou, come on, gente, você precisa prestar mais atenção no que Deus falou para você. Porque Deus já falou algumas coisas para você. Eu escrevo tudo que é profecia que fala comigo. Eu escrevo tudo, eu gravo, eu filmo, eu faço tudo. Saiu da boca de Deus, eu estou guardando. Porque é ouro puro. Você precisa valorizar o que sai da boca de Deus. Então, em Números 23, 19. Está escrito. Deus não é homem para que minta. Só um minutinho. A diferença entre Deus e o homem é que o homem está acostumado a mentir. Quem recebeu alguma palavra de um homem aí e não cumpriu na sua vida? Quem te prometeu alguma coisa e nunca fez? Ninguém nunca encontrou um mentiroso aqui? Por que é que Deus faz questão de se comparar em oposição ao homem? Porque Ele sabe que o homem fala e não cumpre. Então, quando Ele vai falar da verdade dele, o que Ele fala? Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, não o cumprirá. Havendo Ele falado, não o fará. Alguém entendeu esse versículo? Alguém entendeu a profundidade disso? Pergunte para uma pessoa do lado aí, o que Deus falou para você? Antes de responder para ela, pense um pouquinho, porque é muito importante você se agarrar no que Deus falou para você. Por que eu sabia que eu ia ser um pastor? E levou quase 40 anos. Mas eu sabia, porque quem falou comigo foi Deus. Não foi meu pai, eu quero que meu filho seja pastor. Não foi desejo do meu pai. Foi um chamado de Deus. O que Deus falou para você? Quero repetir. Pergunte de novo para a pessoa. O que Deus falou para você? É verdade ou não é que tem pessoas aqui que Deus falou um monte de coisa boa? É verdade ou não é? Você está lembrando do que Deus falou? Tem gente que não está lembrando não, gente. Tem gente que ignora as coisas que Deus falou. Ei, quem falou não foi seu pai, não. Quem falou não foi seu pastor, não. Quem falou foi Deus. Como é que aquilo não vai acontecer na sua vida? Come on, gente. Você precisa valorizar o que Deus falou. E quando Ele fala assim com você, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quem acredita que você vai passar numa fornalha e não vai sentir o fogo? Quem falou isso?
Gente, você tem que valorizar o que Deus... Fala comigo, você tem que valorizar o que Deus falou. Uma coisa eu tenho certeza, Deus não deixou uma pessoa aqui sem uma palavra dele. Nenhuma pessoa que está aqui, Deus deixou você sem uma palavra. Não tem uma pessoa aqui que pode virar para mim: ô pastor, eu sinto muito, mas Deus não me falou nada. É mais provável que você não está lembrando, é mais provável que você está desligado, que você se esqueceu, mas alguma coisa Deus falou para você. E eu sinto muito de saber que você não está agarrado no que Deus falou. Você não está excited, você não está feliz. Um dia eu estava entrando no monte, lá em Brasília, tinha um monte que eu ia orar. E estava saindo um carro de lá. Os irmãos, era uma chácara que a igreja tinha. E, às vezes os irmãos passavam 10 dias lá, era um lugar só de oração. Tinha umas casinhas assim, que cabia só um colchão, você ficava lá o tanto de dia que você quisesse. Só em jejum. Um dia eu cheguei lá, tinha um irmão há 10 dias, só na água. Eu estava entrando e ele estava saindo. Era um lugar tremendo, aquele lugarzinho lá. Quando eu voltar lá, eu quero ir lá naquele lugar. Eu estava entrando no monte, aí vinha saindo um carro. Aí o irmão parou o carro e falou: ô irmão, você está indo para orar? Eu falei: estou indo. Ele falou: Deus mandou dizer para você que a bênção que você está esperando está chegando. A bênção que eu estava esperando era meu casamento. Foi a bênção que eu esperei a vida inteira. Mas aquilo, irmão, foi uns 20 anos depois. Mas fala assim comigo: mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. Gente, quando você tem uma palavra, você tem tudo. Eu gosto de me agarrar nas palavras que Deus fala. Deus falou para mim: eu vou te levar para o mundo. Eu não fui em lugar nenhum. Eu estou com 60 anos, não fui em lugar nenhum. Fui em lugar nenhum, ninguém me conhece. Você sabia que ninguém me convida para pregar? Em lugar nenhum. Por enquanto. Só que Deus falou. Aí sabe o que eu estava falando com ele? Eu estava falando com o Senhor assim: escuta, eu sei que as coisas vão mudar, só que eu não sei se eu vou gostar tanto, entendeu? Porque vai ter coisa que provavelmente eu vou gostar, mas vai ter coisa que eu acho que eu não vou gostar. Porque eu gosto de estar na minha casa, eu gosto de estar no meu lugarzinho. Entendeu? Pensar em ficar viajando para cá, para lá, você acha que é bom? Tem uns lados negativos, isso aí. Eu não sei não, mas... só que Deus... Alguém diz comigo: Deus falou, vai acontecer. Agora vai comigo para Mateus 8, versículo 8. Fala comigo, isso aqui é uma das riquezas que nós temos. Escute, o que eu estou falando aqui, todo mundo tem. É uma riqueza sua, mas você nem está valorizando. Você está mais preocupado com não sei o que está te afligindo aí, e você não está lembrando das riquezas que você tem. Eu vim aqui hoje só te lembrar das riquezas que você tem. Em Mateus capítulo 8, o centurião chegou para Jesus e pediu assim: você pode ir lá em casa curar o meu criado que está paralítico, no versículo 6. Jesus falou: eu irei e o curarei. O homem volta para Jesus e fala o quê? Senhor, não sou digno de que você entre debaixo do meu telhado. Dize uma palavra e o meu criado sarará. Presta atenção. Presta atenção, que aqui a revelação da riqueza veio na cabeça de um centurião e não veio na cabeça dos israelitas. E não veio na cabeça dos crentes de hoje. Porque se você tem uma palavra, saiu da boca de Deus, está realizado já. Eu não preciso que você vá lá em casa, mas se sair da sua boca... se sair da sua boca a palavra, para mim é suficiente. Agora os crentes maravilhosos estão olhando para mim com essa cara bonita, tem que se arrepender, sabe por quê? Para muitos de vocês, uma palavra não é suficiente. Não é suficiente. Palavra para você não é suficiente. Por quê? Palavra você já tem. Você está triste, está desanimado, cadê o sinal? Não acho que vai acontecer. Mas você não tem uma palavra? Então para você não é suficiente. Não é. Isso aqui é uma riqueza que as pessoas não valorizam. No entanto, aquele centurião falou: você não precisa ir lá, mas se você abrir essa boca, se você abrir a boca e agora, e você falar, eu sei
que ele vai ser curado se você falar. Aí Jesus fala a palavra, ele vai para casa. Quando ele chega lá, ele pergunta: que hora que o menino foi curado? Foi tal hora. Aí diz que ele lembrou que foi na mesma hora que ele falou. Come on, gente. Quem que precisa de mais alguma coisa aqui? Eu só falei 3 riquezas até agora. 2. Eu falei o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Já é 9:30. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que pular 3. Vou ter que pular 2. Tá, eu vou mencionar então para você só que a próxima riqueza é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu e você não podemos saber, conhecer, ser revelado as coisas que Deus nos deu gratuitamente, que nós podemos tomar posse. Sem o Espírito Santo, não tem como. Se eu fosse você, eu me tornava amigo do Espírito Santo. Porque como é que você tem uma pessoa na sua vida que conhece tudo que é seu e você não conversa com ela? Presta atenção, como é que você tem uma pessoa na sua vida que conhece o teu marido, que não está com você hoje? Presta atenção, se ele sabe todas as coisas de Deus para você, ele sabe quem é o seu marido. Ele sabe ou não sabe? Então por que você não conversa com ele? Eu estou falando de uma coisa simples, eu estou falando de coisas simples. Que tal o ministério? Que tal os dons? Que tal as revelações dos lugares? Que tal as outras coisas que Deus gosta? Por exemplo, essa pergunta que eu estou fazendo para ele. Eu sei que você levou Paulo no terceiro céu, mas onde você pode levar eu? Eu não quero saber de Paulo, eu quero saber de mim. Ele está me ouvindo. Ele está me ouvindo. É tanto que ele está me ouvindo. É tanto que ele está me ouvindo, que ele deu uma visão. Ele deu uma visão. E a visão, ele deu uma visão para um irmão sobre mim. Sabe qual foi a visão? Esse irmão estava num lugar e chegava um homem de cavalo. E o homem dizia: vem comigo. E ele: mas é para eu ir? Vem, sobe aqui no cavalo e vem comigo. O homem subia naquele cavalo e ia com ele lá. Quando ele chegava lá, ele recebia um caixote. Ele falou: você pega esse caixote e leva. Mas de quem é esse caixote? Esse é do pastor, leva para ele. Isso aí é dele, você entrega para ele. Porque você não sabe o tanto que ele está batendo na minha porta, o tanto que ele está pedindo lá. Estou te falando. Eu estou te falando. Ele falou: você leva esse caixote e entrega para ele, porque as coisas que ele está pedindo estão tudo aí dentro. Estou te falando. Você está conversando com o Espírito Santo? Porque tem gente que não está muito, não, gente. Tem gente que está assim, sofrendo, sofrimento. Para de sofrer, vai pedir revelação. Então, deixa eu passar. Próxima riqueza é essa aqui. Ter o seu nome. Ei, eu estou falando de uma lista. Cara, você ia estar feliz de ter o seu nome nessa lista. Eu queria que você imaginasse assim. Se o presidente, né, chegasse aqui e falava: eu sorteei 10 nomes aqui. Sorteei 10 nomes, tá? Esses 10 nomes vai ganhar uma casa free, vai, logicamente, ser legalizado, vai ganhar $1 milhão, vai assim. E vai ter o melhor emprego na nação. 10 nomes. Quem não queria ter o nome nessa lista? Só que Jesus falou: ei, eu não estou falando dessa lista aí. Sabe por quê? O seu nome, se você não lembra, ele estava na lista da morte. Ele estava na lista da condenação. Então, vocês estão felizes aí porque vocês repreenderam os demônios, eles saíram? Ei, isso não é alegria não. Vocês têm que se alegrar porque o seu nome está naquela lista. Peraí, vocês não estão entendendo não. Você sabe o que significa ter o nome naquela lista?
Significa assim, que quando o mundo estiver acabando, tudo destruindo, tudo arrebentado, tudo cheio de demônio, vai tocar uma trombeta e vai chamar o seu nome. Ô fulano, vem cá! Ô fulano, vem cá! Ô fulano, vem cá! Você, vem cá! Porque vai chamar os nomes que estão na lista. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Porque eu estou na lista. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Daniel! Fala se o que eu estou falando não é verdade. Fala, tem alguém aqui que o nome está na lista? Não tem, senão estava pulando aí. Come on, gente. Gente, os discípulos nunca tinham repreendido demônios. Os caras tinham medo de demônios, os caras não sabiam fazer nada. Leva para fora da aldeia, leva para lá. A gente não sabe o que fazer. Agora, ele mandou 70 discípulos. Sabe como é que eles voltaram? Tudo empolgados. Senhor, até os demônios. Senhor, até os demônios. Eles voltaram empolgados. Jesus, senta aqui. Não se alegre por causa disso. Eu vou falar do que vocês têm que se alegrar. Seu nome está num lugar que você vai ser chamado. Quando todo mundo estiver sendo condenado, quando tudo estiver sendo destruído, você vai ser tirado dali. Come on, church. E aí, quer saber? Apocalipse fala que você vai receber uma pedrinha. Gente, eu fico pensando, uma pedrinha com um novo nome, tá? Apocalipse 20:15 diz assim: todo aquele que não foi achado no livro da vida, nessa lista, foi lançado no lago de fogo. Gente, eu quero que você imagine o pessoal na fila, todo mundo em pé, e o juiz chamando, fulano de tal, para cá, fulano de tal, para cá. E você ali, tem que chamar meu nome, por favor, chama meu nome. Chama meu nome. Chama meu nome. Não é? Luciano, pode vir. Não é? Gente, fala para mim se não é o privilégio. Fala para mim, eu tenho uma riqueza. O meu nome está no livro da vida. Fala assim, eu ouvirei Jesus chamar o meu nome. Come on, alguém agora, Deus, alguém dá graças ao Senhor. Eu gosto de uma música do B.J. Thomas, que ele até morreu, mas quem não sabe, B.J. Thomas, ele se converteu nos anos 70. Quem sabe quem é B.J. Thomas? Grande cantor americano. Isso é do século milenar, só os dinossauros que vão conhecer o B.J. Thomas. Não é? B.J. Thomas. Ele canta uma música que ele fala assim: eu nunca fui em Paris, eu nunca tive uma terra no meu nome, eu nunca tive isso, eu nunca tive aquilo, mas eu tive o meu nome. Come on, church. Come on, church. Você tem uma riqueza, não é ter green card da América. Gente, fala para mim se a gente faz isso por esse documento aí, não é? Você está fazendo pelo menos esse esforço pelo seu nome lá em cima? Porque, gente, sinceramente, o que adianta tanta gente de green card no inferno? Tanto cidadão americano no inferno? Fala para mim. Do que adiantou, gente? Você ter tudo aquilo, e você ir para o inferno agora sem brincar, e você entrar no céu, meu amigo, come on. Come on. Isso é o que importa. Esse eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa que você tem. Quem quer ouvir? Não, tem pouca gente que quer ouvir. Quero perguntar primeiro.
Eu quero falar de uma coisa que você tem, que não existe hoje ainda. Quem quer ouvir? Você precisa entender isso aqui. Quando você lida com Deus, você não pode fazer as contas da sua vida só pelo que você viu até agora. Porque Deus não fez tudo ainda. Vocês não entenderam o que eu falei? O que Romanos 4,19 diz? O que Romanos 4,19 diz? Ninguém sabe. Tem que ler a Bíblia, não lê não? Ninguém sabe. Ele chama a existência as coisas que não existem. Sabe qual uma riqueza que você tem? Coisas que não chegou o tempo de Deus falar assim, vai lá, existe. Passa a existir na vida dela hoje. Quando você olha para a sua vida, você não vê nada dessas coisas. Porque Deus não chamou elas à existência ainda. Mas quer saber? Vai chegar algumas esquinas da sua vida que na hora que virar, Deus falou, chegou a hora de eu chamar. Come on. Eu vou chamar na vida dessa pessoa uma coisa que nunca existiu na vida dela. Vai passar a existir hoje. Vocês não entenderam o que eu falei, senão eu estava dando glória. Não entendeu o que eu falei, não entendeu. Deus chama você para caminhar. Aí você, mas eu não estou vendo. Por exemplo, Abraão e Isaac. Vamos subir e fazer o sacrifício. Tá, mas eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o holocausto, eu não estou vendo o cordeiro. Menino, cala a boca. Você não pode ficar falando do que não está aqui agora. Porque quem mandou a gente fazer esse negócio foi Deus. E Ele não traz tudo na mesma... Ele não traz tudo na mesma hora. Ele fala assim, vai, mas eu não estou vendo. Eu mandei, vai, criatura. Mas você mandou fazer um sacrifício, não tem cordeiro. Eu, cala a boca e vai. No meio do caminho, eu vou providenciar. Tem coisa que eu só vou fazer depois que você for. De passagem, lembrando os 10 leprosos, Jesus chamou, ele, mestre, ide ao sacerdote. E indo eles, foram curados. Tem muita gente que nunca vai ver o milagre de Deus, porque você não foi sem o milagre. Porque o milagre ia aparecer na hora que você tivesse ido. Mas porque você não foi, Deus não pôde chamar a existência. Porque Deus só vai chamar quando Ele vê você andando. Ele foi. Olha só, Ele nem viu nada e Ele foi. Corre, anjo, está lá. Faz o negócio acontecer. Mas aí, porque não viu, ficou parado. Deus não vai chamar. Deus podia chamar a existência coisas. Gente, eu estou falando de abrir porta onde não tem porta. Eu estou falando de abrir caminho onde não tem caminho. Eu estou falando de abrir rio no deserto, caminhos no deserto. O deserto não é lugar de caminho. E Deus, porque você foi, eu vou criar uma estrada naquele lugar. Estás aqui, movendo entre nós. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Está cantando e não sabe o que está falando. Você está falando de um Deus que não fez as coisas agora, não vai fazer agora, não vai te dar nenhum sinal de que aquilo jamais vai existir, mas porque você foi, Ele falou, agora eu vou chamar. Vem! Acontece. Quando Deus diz, não tinha luz, o que Ele fez? Haja luz. Quem entendeu essa palavra? Só que ela dá uma pregação e eu só comecei. E agora eu vou ler com vocês Isaías 42, verso 18. Porque nesse versículo, o Senhor começa assim. 43, desculpa, tá? 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova. Espera aí, eu não fiz ainda.
Espera aí, você não vai ver isso ainda, porque eu não fiz ainda. Só que eu estou fazendo. Gente, presta atenção na linguagem do Senhor aqui. Deus está dizendo assim, para de olhar no que você está vendo. Pare de considerar as coisas passadas. Para começar, elas não estão boas. Já estão quebradas e decepcionadas. Se você fizer as contas da sua vida pelo que passou, o resultado é ruim. Presta atenção. Se você fizer as contas da sua vida só pelo que já aconteceu, Deus está falando assim, para de fazer conta pelo que você viu até agora. Eu não fiz tudo ainda. Eu vou criar algumas coisas ainda. Deus está dizendo, eu vou criar algumas coisas ao longo do caminho. Essa é uma riqueza que eu tenho para você, que está escondida. Você, quando for fazer as continhas da sua vida, você precisa incluir as coisas que você não está vendo agora. Quem faz isso? Eu faço, você não faz. Eu faço, eu estou fazendo, baseado nessa palavra. Porque ele está falando assim, não lembrei das coisas passadas. Pare de considerar que a sua realidade é o que aconteceu. Fala para mim, você faz um julgamento da realidade da sua vida pela realidade do que foi até agora ou não? Qual é a outra razão para você fazer? Você não anda aí pela imagination, right? Imaginação, sonhando com coisa. Você é um cara realista, pé no chão, right? Você só vai pensar no que? Minha vida foi assim. A tendência é continuar sendo assim. O mais provável é que você assim. Fala se não é assim. Lógico que é. Eu nasci pobre. Estou pobre. Existe um milhão % de eu ser rico. Mas o mais provável mesmo é que eu vou ser pobre. Fala para mim se não é assim. Gente, vocês têm que ser mais honestos. Claro que é assim. Claro que é assim, gente. Você não vê a sua vida além do que já aconteceu até agora. Eu já passei mais da metade da minha vida solteiro. Eu já passei mais. Sabe qual é a tendência? Talvez, quer saber, acho que eu não quero não. O que você está falando? Não é que você não quer. É que você já está meio que aceitando que, quer saber, se já foi assim até agora, a probabilidade de se mudar é muito rara. Deus nunca me levou em país do mundo, por que Ele vai fazer isso agora? Mais provável é que eu vou ficar por aqui mesmo. Gente, fala se não é esse o raciocínio. Eu estou falando a verdade. Só que Deus está pedindo para a gente parar de pensar assim. Ele está falando assim, eu estou fazendo uma coisa nova. Está saindo a luz, está saindo do forno. Está saindo. Será que você não consegue ver? Não consigo ver não. Eu não consigo ver. Mas ele está falando, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu quero que você tente incluir isso. Quando você for fazer a continha da sua vida, você tem que incluir as coisas que eu não fiz ainda. Não considereis as coisas passadas. Nem fiqueis presos nas antigas, porque estou fazendo uma coisa nova. Está saindo a luz. Tá. Caminhos no deserto que você não viu ainda. Rios no ermo. Sabe aquela pessoa que não quer se reconciliar de jeito nenhum? Eu vou mostrar uma coisa no coração dela, ela vai te buscar para reconciliar. Você vai ficar, olha só, não acredito. Sabe aquele coração duro que você nunca viu? Eu vou quebrantar ele. Você nunca viu ele quebrantado, mas você vai ver. Porque eu vou fazer isso. Sabe aquela pessoa que é ingênuazinha, não tem cabeça? Eu vou botar em juízo lá, você vai ver um dia. Você vai ver ela falando, você vai, não acredito, você falando desse jeito. Pois é. Eu vou fazer essas coisas. Quer saber mais? Deus vai mudar o presidente daquela empresa ou daquele país. Tem algumas coisas que Deus vai fazer que Ele não... Você sabe o que Ele falou para mim? Eu vou matar pessoas que estão vivas hoje, que estão impedindo coisas, que na hora que eu tirar a vida delas, vai ser liberado. Lembra quando Deus chegou para Moisés e falou assim, vem cá, ô moço, vem cá, você que pensa que é pastor de ovelha, você pode voltar para o Egito, porque já morreram. Já morreram os que procuravam a tua morte. Ô José, pode voltar com o menino para o Egito, porque quem procurava a morte do menino já morreu. Eu vou fazer mudança. Eu vou fazer mudança que vai possibilitar coisas que não são possíveis agora. Come on, church.
chute. Eu estou falando de um Deus que me assusta. Eu estou falando dele aqui e eu estou assustado com o que eu estou falando sobre ele. Tá? Por isso que nós lemos o texto de Isaías 35. Eu quero que você olhe comigo só esses versículos aqui. Isaías 35, do versículo 4 ao 7. Diz assim: dizei aos turbados de coração. Dizei o quê? Sede fortes. Não tem mais. Por quê? O presidente Trump está vindo aí. É isso que está escrito aí? O presidente Bolsonaro está vindo aí? É isso que está escrito aí? Eu quero saber, quem é que está vindo aí? Quem que está vindo aí? Quando ele vem, o que acontece? Presta atenção, presta atenção. Deus está vindo com a recompensa. Ele virá e vos salvará. Alguém fala comigo, Deus virá. Como é que Deus vem e não acontece nada? Alguém explica para mim. Agora está escrito no 5 até o 7 o que ele vai fazer. O que vai acontecer, por que ele vem. O que vai acontecer? Então, quando ele chegar, os olhos dos cegos serão abertos. Os ouvidos dos surdos se desimpedirão. O coxo saltará como o cervo. A língua do mudo cantará de alegria. Porque águas rebentarão aonde? E ribeiros aonde? A miragem se tornará em lago e a terra seca em mananciais. Presta atenção, tudo isso porque Deus ainda vai vir. Quem se lembra de Apocalipse 1, 7, se eu não estou enganado, ou 9, que diz assim: aquele que é, que era, quem que está vindo aí? Come on, church. Quem está vindo aí não é a minha vovó. Quem está vindo aí não é o meu tio. Quem está vindo aí não é fulano, não é fulano. Quem está vindo aí, no meu futuro, no meu calendário, é o Senhor. E Ele vai fazer coisas na minha vida que não existe ainda. Agora eu preciso dar o último versículo, que é a 2 Reis 3,17. Porque nesse texto Eliseu está com 3 exércitos no meio do deserto. Não tem água para os exércitos. Deus manda cavar poços. Agora, presta atenção só na palavra do versículo 17. Ele fala assim: não vereis vento, nem vereis chuva. Escuta, você está esperando água. Você está esperando aonde? Uma chuvinha aí. Vocês não vão ver vento. O que ele está dizendo é: não vão ter nenhum sinal do que eu vou fazer. Presta atenção, gente. Deus está pedindo para eu e você esperar em coisas que Deus ainda vai fazer, que não tem nenhum sinal de que elas vão acontecer. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas esses poços vão se encher de água. Come on, church! Come on, church! Quando você lê o verso 20, está escrito assim: e sucedeu que pela manhã, na hora de se oferecer o sacrifício, eis que as águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Até hoje, eu não sei de onde Deus trouxe aquela água. Eu só sei que ela veio. E ela encheu os poços de água. E os exércitos beberam da água. E ninguém morreu de sede. Alguém fala comigo: Deus está vindo aí. Então você vem para cá falando: Deus está vindo aí. Deus está vindo aí. Deus está vindo aí.